Olá, sou o Matheus, do Grupo 1, e nós vamos apresentar sobre o gesso. Os membros são a Ana, a Beatriz, a Júlia e o Igor. Vou falar um pouco sobre a história. O gesso é conhecido há muito tempo, sendo um dos mais antigos materiais de construção que exige a transformação do processo de obtenção, assim como a cal e o barro. Escavações na Síria e na Turquia revelaram que o gesso é utilizado desde há 8.000 anos antes da Era Comum, na forma de rebocos que serviam de apoio às frescos decorativos, no preparo do solo e na confecção de recipientes. Escavações de Jericó revelaram o uso de gesso em moldagem há 6.000 anos atrás. A pirâmide de Quéops, que é aproximadamente 2.000 anos de Cristo, preserva um dos mais antigos vestígios do emprego de gesso em uma construção. No século XVIII, houve grande generalização no emprego do gesso na construção, de tal forma que a maior parte das edificações terem sido construídas com painéis de madeira tosca rebocado com gesso. Entretanto, nessa época, a produção de gesso ainda era rudimentar e experimental. Em 1768, Lavoisier apresentou à Academia de Ciências o primeiro estudo científico acerca do fenômeno presente no preparo do gesso. No século XIX, vários autores realizaram trabalhos explicando cientificamente a desidratação da gipsita. Esses trabalhos serviram de base para uma profunda transformação dos equipamentos utilizados no processo. Apesar disso, apenas no século XX, devido à evolução da indústria, é que as transformações mais profundas foram introduzidas, resultando nos equipamentos atuais. O gesso é um mineral aglomerante inorgânico, não hidráulico e aéreo. Embora necessite de água para endurecer, depois de assumir a sua forma final, o gesso não resiste à ação da mesma. A produção do gesso é gerada a partir do aquecimento da gipsita, um mineral abundante na natureza, e posteriormente é reduzido ao pó da mesma. Ele é composto principalmente por sulfato de cálcio hidratado. A cor do gesso geralmente é branca, mas devido às impurezas, ele pode ser encontrado nos tons acinzentados, amarelados, rosados ou até mesmo marrom. O processo de produção do gesso consiste em extrair o minério e em fragmentá-lo. Após isso, passar na moagem, onde a gipsita será fragmentada para uma granulometria ainda menor, e após isso, passar no peneiramento. Depois disso, ela é encaminhada para a calcinação, onde acontece o processo de transformação da gipsita para o gesso através do calor. Então, na nossa primeira imagem, nós temos o processo de extração, na segunda, do peneiramento e na terceira, da calcinação. Após isso, o gesso é levado para o processo de pulverização, onde ele é moído novamente no moinho de martelo, onde acontece basicamente um peneiramento fino. O moinho de martelo é essa primeira ferramenta mostrada na primeira foto. E o processo como acontece é demonstrado na segunda foto. Após isso, ele é encaminhado para o processo de estabilização, onde ele permanece longos períodos nos silos. E após isso, após o gesso estar totalmente estabilizado, ele pode ser embalado e pronto para a venda. Do gesso. Assim como o cimento, o gesso possui propriedades aglomerantes, isto é, depois de misturado com a água, ele irá endurecer após certo tempo, adquirindo características ligantes e também de resistência. Além disso, ele apresenta as seguintes propriedades. É um bom isolante térmico e também acústico, possui elevada resistência ao fogo, à abrasão, é um material de baixo consumo energético na sua produção, com uma temperatura em média de 350 graus Celsius, apresenta uma resistência à compressão entre 10 MPa e 27 MPa. As pastas de gesso possuem dureza entre 14 MPa e 53 MPa, e essas mesmas pastas elas têm uma boa aderência, ou seja, elas se aderem bem a blocos, tijolos, pedras e também revestimentos de argamassas. Em geral, o tempo de pega para os gessos nacionais é com início de pega entre 13 e 16 minutos, um fim de pega entre 5 e 30 minutos.
É um aglomerante aéreo, como foi dito anteriormente, pois após endurecido ele não suporta o contato direto com a água. Ele apresenta então um endurecimento muito rápido, visto pelos tempos de pega, e devido a todas essas características e propriedades, o gesso possui diversas aplicabilidades na construção civil, tais como revestimentos de paredes e tetos, forros de placas, revestimento para decoração de interiores, forro para paredes e fechamento em gesso acartonado, placas para rebaixamento de teto, painéis para divisórias, entre outros. Principais aplicações do gesso. Uma delas é o revestimento de alvenarias, o famoso gesso liso. É comum a gente usar o gesso liso em revestimentos de paredes e tetos de alvenaria, sendo que ele traz um ótimo custo-benefício, pois ele utiliza apenas um material, ao contrário da alvenaria tradicional, que ela usa entre 2 ou mais materiais. Outro ponto que ele se destaca é que a velocidade do gesso seca muito mais rápido do que outros tipos de reboco, sendo que se a gente usa o gesso liso, a gente elimina a etapa da massa PVA, da massa corrida e ainda possibilita a pintura direta no material. Esse gesso é recomendado para lugares com pouca propensão a infiltrações e umidade, como em apartamentos. Ele também é uma boa opção para paredes internas ou madeira. Uma outra aplicação são os blocos para execução de divisórias. Eles são blocos pré-moldados, fabricados através do processo de moldagem e apresentam superfícies super lisas. Eles possuem 2 faces planas e lisas, dispensando a aplicação do reboco e do chapisco, dando um acabamento final por cima deles. Os blocos são fabricados em encaixe macho e fêmea, para que eles fiquem bem estáveis na hora da montagem. Por eles serem mais leves, os blocos sobrecarregam bem menos a estrutura, então eles geram uma economia muito alta no concreto da fundação e nas armaduras da superestrutura. Uma outra aplicação são as placas de gesso acartonado para forros divisórios. O sistema de construção utilizado para a instalação desse gesso acartonado ele é chamado de drywall. Ele é constituído por uma placa de gesso revestida por um papel acartonado. Elas são parafusadas em estruturas metálicas e de madeira. Elas que aí assim permite configurar de acordo com a necessidade de cada ambiente. Ele consegue também dividir os ambientes sem perder muito espaço. Então, além dele ter um bom isolamento térmico e acústico. Por fim, tem os ornamentos pré-moldados, já que o gesso permite uma criação de diversos formatos de revestimento, tendo um acabamento perfeito. Esses revestimentos, eles são paredes e tetos, eles são chamados de molduras de gesso, usadas na decoração de ambientes. Existem diversos tipos de modelos dessas molduras. As mais tradicionais são com friso e elas são aplicadas nos tetos e nas paredes. Outro modelo que tem é feito em L ou em 90 graus e eles são colados nas paredes. Entretanto, ainda existe uma baixa procura desse material na área da construção civil. Aqui agora a gente tem 3 imagens. A primeira é um exemplo do gesso liso, a segunda são blocos de gesso e a terceira são as molduras de gesso, que são bem utilizadas, que a gente conhece. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte de normalização, baseado em tudo que meus colegas falaram, e dentro do acervo de normas que tem relação ao gesso, eu trouxe algumas normas que fazem relação com o que foi dito no trabalho. Por exemplo, a NBR 13207, que ela fala sobre a inspeção e recebimento do gesso na construção civil, falando de como que ele tem que vir embalado nos sacos, armazenagem, toda essa parte de cuidados antes de ser usado. A NBR 12127 visa falar das propriedades físicas do pó, mais especificamente da granulometria e da massa unitária. A NBR 12128 fala sobre a pasta de gesso, que ela sobre o tempo de pega e a consistência normal. Também tem a NBR 16765,
que estabelece os métodos de ensaio para a característica do piso autonivelante de gesso, que é utilizado em lajes e em edificações. Também eu trouxe a NBR 16831, que fala sobre os requisitos das chapas de gesso em drywall e suas características e para aplicação e inspeção delas, porque existem diversos tipos de drywall e cada uma é mais adequada para um determinado tipo de construção. E por último, a NBR 16618, que estabelece os requisitos para o procedimento de instalação e revestimento de internos em gesso para paredes e tetos.